Salve família, Murilo aqui na voz e hoje vamos falar aqui sobre um assunto que interessa a todos que desejam investir de uma forma segura e previsível: renda fixa. Se você está buscando informações sobre como investir em renda fixa e quais as melhores estratégias aí para você obter retorno, você está no lugar certo. Então, prepare-se para aprender muito sobre renda fixa e entender como colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. Renda fixa é um tipo de investimento que o investidor empresta dinheiro a uma instituição, como o banco, um governo, e em troca recebe uma remuneração previsível e fixa ao longo do tempo. Essa remuneração pode ser paga através de juros e geralmente é proporcional ao montante ali que foi investido e também ao período que está aplicado essa grana. Ao contrário dos investimentos de renda variável, como as ações, que são muito mais voláteis e incertas, os investimentos em renda fixa são considerados estáveis e seguros. Então, dessa forma, o investidor, junto com uma boa estratégia de investimento e diversificação ali dentro da sua carteira, é possível minimizar os riscos e também obter ótimos retornos com os investimentos de renda fixa. Mas a pergunta que fica é possível ganhar muito dinheiro com renda fixa? O que eu devo fazer? Fica nesse vídeo que eu vou te contar todas as formas de você ganhar dinheiro com investimento em renda fixa e ainda assim aumentar todos os seus ganhos, fechou? Então vamos que vamos! Mas antes de continuar, eu tenho aqui um recado muito importante para você. No dia 20 de março, ou seja, 20 agora desse mês, eu vou fazer aí um aulão ao vivo e totalmente gratuito para te ensinar tudo sobre investimentos. Então, se você tem alguma dúvida, você não sabe como investir, tem dificuldade e finalmente quer aprender a multiplicar o seu patrimônio, clica aqui no link da descrição e faça sua inscrição no Desafio da Favela para a Bolsa. Te vejo lá e bora pro vídeo. Então vamos lá. A renda fixa, ela é conhecida há muitos séculos. Desde a criação ali das primeiras formas de dívidas que foram emitidas pelos governos e instituições financeiras. No entanto, como um mercado mais organizado e regulamentado, a renda fixa é uma invenção mais recente, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, o mercado de títulos do Tesouro, que é considerado um dos mercados de renda fixa mais importantes do mundo, foi estabelecido em 1790, quando o Tesouro americano emitiu seu primeiro título de dívida pública. Já no Brasil, o mercado de renda fixa começou a desenvolver de uma forma mais significativa a partir ali da década de 1960, quando o governo brasileiro emitiu também os seus primeiros títulos para financiar o desenvolvimento do país. Desde então, o mercado de renda fixa tem crescido e evoluído significativamente em todo o mundo, com a criação de novos produtos e instrumentos financeiros, além de uma maior inovação nas técnicas de gestão de risco e análise de crédito. Investir em renda fixa oferece várias vantagens, entre as principais que podemos destacar. 1. Segurança. A renda fixa é geralmente considerada um investimento seguro, pois oferece ali um baixo risco de perda de capital, especialmente em comparação com outros tipos de investimentos, como por exemplo as ações. Além disso, muitos tipos de investimentos em renda fixa contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Logo mais na frente desse vídeo aqui, eu vou te explicar melhor sobre esse assunto especificamente. Agora vamos aqui ao número 2. Previsibilidade. Os rendimentos dos investimentos de renda fixa são conhecidos desde o momento da aplicação, o que oferece uma certa previsibilidade ao investidor e ajuda a planejar os seus investimentos a curto e longo prazo. E falando agora sobre o número 3, a liquidez. Alguns tipos de investimentos em renda fixa, como por exemplo CDBs e Tesouro Direto, oferecem ali uma liquidez diária ou muito próximo disso, permitindo o investidor resgatar o seu dinheiro a qualquer momento sem prejuízo. E falando agora sobre o número 4, que é a diversificação. Há uma grande variedade de produtos de renda fixa, o que permite diversificar a carteira de investimentos e reduzir os riscos. E falando também sobre o número 5, que é a própria rentabilidade. Embora os rendimentos dos investimentos em renda fixa tendem a ser menores do que os oferecidos por investimentos em renda variável, como por exemplo as ações, eles ainda podem ser atraentes e superar a inflação em determinados momentos. E o sexto, acesso a diferentes prazos e valores. Os investimentos de renda fixa podem ser adaptados a diferentes valores e prazos também, permitindo que o investidor escolha a opção mais adequada aos seus objetivos e perfil de investidor. Então, em resumo, investir em renda fixa pode oferecer ao investidor segurança, previsibilidade, diversificação,
rentabilidade e acesso a diferentes prazos e valores de investimentos. E existem vários tipos de investimentos em renda fixa disponíveis aí no mercado para você, cada um, obviamente, com as suas características e riscos diferentes. Aqui estão alguns dos principais investimentos de renda fixa. Temos em primeiro lugar aqui também os títulos públicos, que são os títulos de dívida emitidos ali pelo governo federal que podem ser adquiridos por meio do Tesouro Direto. Depois temos aqui o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Esses são títulos emitidos pelos bancos para captar recursos, e eles podem ter diferentes prazos e taxas de juros e geralmente são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até um determinado valor. Em seguida temos também a letra de crédito imobiliária e a letra de crédito do agronegócio. Esses são títulos emitidos por instituições financeiras para financiar o setor imobiliário ou do agronegócio. E eles têm aí a isenção de imposto de renda para pessoa física e também são garantidos pelo FGC. Eu acabei prometendo aqui, de certa maneira, para você, no início desse vídeo, sobre o FGC, certo? Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre o FGC de uma maneira resumida, fechou? Então já presta bastante atenção. O FGC, significa Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como objetivo proteger os depositantes e investidores em caso aí de uma falência de uma instituição financeira. O FGC garante os depósitos e investimentos realizados em bancos, cooperativas de crédito e outras instituições participantes até um determinado valor por CPF e CNPJ e por instituição financeira. Porém, o valor máximo de garantia é atualmente aí de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Se uma instituição financeira participante do FGC vier à falência, o fundo pode ser acionado para garantir o ressarcimento dos valores investidos pelos clientes até o limite máximo de garantia. E é importante também destacar, família, que nem todos os tipos de investimentos são cobertos pelo FGC. Por exemplo, as ações, fundos de investimentos e títulos privados, que são investimentos de renda fixa, mas nesse caso aqui estou falando também das debêntures, existem várias maneiras de potencializar o ganho de dinheiro com investimentos em renda fixa. E aqui estão algumas das principais estratégias que você pode estar utilizando. O primeiro é investir em títulos com juros pré-fixados. Esses títulos pagam uma taxa ali fixa determinada no momento da compra. Em seguida, tem os títulos com juros pós-fixados. Esses títulos pagam juros que são indexados a um indicador, como por exemplo também a própria taxa Selic. Se a taxa de juros acaba aumentando ao longo do tempo, o investidor também receberá mais juros diante disso. Em terceiro lugar, temos os títulos indexados à própria inflação. Esses títulos têm seu rendimento corrigido pela inflação, o que garante para o investidor que não perca ali o seu poder de compra ao longo do tempo. Investir também em fundos de investimento ligados à renda fixa. Esses fundos investem em vários títulos de renda fixa e podem também oferecer uma boa diversificação maior do que você investir em um único título, vamos dizer assim. Além disso, alguns fundos podem ter taxas de administração mais baixas do que você investir diretamente ali na própria renda fixa. Em seguida, também temos os investimentos em debêntures, tá? Esses são títulos de dívida emitido por empresas que buscam financiamento. As debêntures geralmente oferecem ali taxas de juros mais altas do que os títulos de renda fixa que são emitidos tanto pelos bancos quanto pelo próprio governo. E é sempre importante lembrar que cada estratégia de investimento tem seu próprio risco e retorno potencial. Por isso que é fundamental você fazer uma análise cuidadosa antes de escolher onde você vai investir seu dinheiro. Porque a renda fixa é um tipo de investimento que tende a gerar retornos ali mais moderados e seguros ao longo do tempo. E é possível também construir uma boa carteira diversificada que inclua ali investimentos de renda fixa, que podem também ajudar a garantir uma certa estabilidade financeira no longo prazo. Dito isso, há alguns exemplos de grandes investidores que construíram ali parte da sua fortuna não só em renda variável, mas também que preservaram dentro da renda fixa. O mais conhecido entre eles é o próprio Warren Buffett. Possivelmente você conhece a história do Warren Buffett, onde ele de fato construiu ali grande parte do seu patrimônio, da sua fortuna, tanto em relação à sua empresa, como investindo em grandes empresas na própria Bolsa Americana. Só que nesse ponto aqui a gente sempre olha o aspecto da renda variável. Só que o que poucas pessoas observaram é que parte ali dos ativos, ou seja, do dinheiro aplicado da própria empresa do Warren Buffett, está em um título de renda fixa americano, chegando até no valor de 78 bilhões de dólares em um único ativo de renda fixa. Isso tudo, obviamente, para manter ali uma certa preservação do seu próprio patrimônio, do seu dinheiro investido e também
contra aí toda a volatilidade em meio às incertezas da própria bolsa de valores. Agora vamos fazer aqui alguns cálculos simples. Imagina aqui comigo que hoje você vai investir em renda fixa, fechou? Então vamos lá. A primeira hipótese é, vamos supor que você tem aí R$2.000 disponíveis para investir em um LCI, que é uma letra de crédito imobiliária, com prazo de 1 ano e a taxa de juros, vamos usar aqui a média desse último ano que foi de 10% ao ano. Como a LCI ela é isenta de imposto de renda, você receberá ali exatamente os 10% de juros durante o ano ali sobre o seu patrimônio investido, sem dedução de qualquer imposto. Então, no final de um ano, o valor que você teria acumulado seria o seguinte: os R$2.000 ali que você investiu vezes 10% ao ano vezes um ano, que é igual a R$200. Dessa forma, ao final do prazo de um ano, você teria acumulado então R$2.200, sendo que os 2.000 você acabou investindo e R$200 ali foi seu ganho de juros. Agora vamos para a segunda hipótese. Vamos supor que você tem agora em caixa R$2.200 disponíveis ali para investir em uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliária, com um prazo de 1 ano e a taxa de juros 10% ao ano. Então, você decide reinvestir todo esse dinheiro, que é o valor investido, antes com juros. Então, os R$2.200 mais 10% durante um ano, você teria R$220. Então, dessa forma, depois de um ano que você investiu, você teria R$2.420, sendo que R$2.200 você investiu e ganhou ali também mais R$220 de juros. Agora vamos para a terceira hipótese. Vamos supor que agora você tem, então, R$2.420 disponíveis para investir em uma LCI com prazo também de 1 ano e uma taxa de juros de 10% ao ano. E novamente você reinveste esse valor. Então, dos R$2.420, você teria aí um ganho de R$242 depois de um ano, segundo aí essas características. Tá? Então, esses valores aqui foram calculados como se você tivesse iniciado o seu investimento e permaneceu com ele durante 3 anos. Iniciando então com R$2.000, logo a gente consegue perceber a importância do longo prazo no investimento de renda fixa, tendo em vista aí que o valor investido e os juros estavam se acumulando a cada ano que fosse passar. E vale lembrar que esses valores são apenas um exemplo aqui hipotético e que a rentabilidade e o prazo dos investimentos também podem variar com o tipo de investimento escolhido e as condições ali também do próprio mercado financeiro. É importante sempre avaliar todas as opções disponíveis e buscar informações para tomar a melhor decisão de investimento. Embora a renda fixa seja uma boa opção de investimento bastante popular, existem algumas razões pelas quais uma pessoa pode não querer investir nesse tipo de ativo. Por exemplo, a rentabilidade baixa. A renda fixa geralmente oferece uma rentabilidade mais baixa ali em comparação com outras formas de investimentos, como as ações, por exemplo. Isso significa que se você estiver buscando um retorno mais expressivo, a renda fixa pode não ser a melhor opção para você naquele momento. Segundo ponto, inflação. A renda fixa pode estar sujeita aos efeitos da inflação, que pode reduzir o valor real dos retornos ao longo do tempo. Se a inflação aumentar mais do que a taxa de juros do seu investimento em renda fixa, o seu dinheiro pode perder o valor real. A liquidez também é um ponto principal aqui. Alguns investimentos em renda fixa podem ter restrições de liquidez, o que significa que pode ser difícil ou caro tirar o dinheiro antes do prazo acordado. Isso pode ser um grande problema se você precisar do dinheiro em um momento inesperado. Temos também a questão do risco de crédito. Embora a renda fixa seja geralmente considerada um investimento de baixo risco, ela ainda tem um risco de crédito, ou seja, se a instituição financeira ou emissora ali do título no qual você investiu tiver algum problema financeiro, você pode perder esse dinheiro. Então, em resumo, a renda fixa pode não ser adequada para todas as opções ou para todas as situações de investimentos. E é importante avaliar cuidadosamente suas necessidades financeiras e objetivos antes de investir em renda fixa ou qualquer também outro tipo de ativo. Embora a renda fixa ela seja, vamos dizer assim, considerada um investimento de baixo risco, ainda há possibilidade de perda de dinheiro. Isso pode acontecer por várias e várias razões, incluindo, como eu já disse aqui, uma instituição financeira falir, ou o emissor do título, uma inadimplência do próprio emissor, ou também algumas flutuações das taxas de juros. Para você ter uma ideia, um exemplo recente do que aconteceu de perder dinheiro na renda fixa, que aconteceu no Brasil foi em 2019, quando o Banco Rural foi liquidado pelo Banco Central.
Na época, investidores que tinham recursos aplicados em CDBs emitidos pelo banco enfrentaram dificuldades para reaver o dinheiro investido, uma vez que o FGC não iria cobrir todo o valor dos investimentos. Outro exemplo é o caso da dívida na Argentina, que entrou em default em 2020, afetando investidores de todo o mundo, incluindo aqueles que investiram em renda fixa emitida pelo próprio país. E é importante ressaltar que esses casos são exceções, obviamente, e que a grande maioria dos investimentos em renda fixa são seguros e oferece ali um baixo risco de perda do dinheiro. E é claro, é sempre importante avaliar cuidadosamente a instituição financeira ou emissor do título antes de investir. Bem como você também tem que buscar muitas informações sobre a saúde financeira da empresa e também toda a sua solidez. Então é isso, família. Espero que você tenha conseguido aqui, ter um esclarecimento melhor sobre suas dúvidas em relação à renda fixa e também tenha entendido como você pode acrescentar ela dentro da sua carteira de investimento. Agora, comenta aqui embaixo e me diz o que você achou desse tipo de investimento.